Boa noite a todos. Como é bom podermos nos encontrar aqui por meio do nosso canal do Sempre, para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. E através do nosso canal, que mantemos nossas palestras nas quartas e sextas-feiras, neste horário. E aos sábados, às 14 horas, nós temos atividades voltadas à evangelização, contação de história e musicalização. Convidamos a você que está nos assistindo e ainda não fez sua inscrição em nosso canal para que faça. Deixe seu like. Dessa forma, estará nos auxiliando na divulgação do nosso canal. Para iniciarmos as reflexões da noite de hoje, nós faremos uma prece. Convidamos todos nos acompanhar. Amigo Jesus, nós somos gratos por todos os benefícios que nos são concedidos, as alegrias de todos os dias, como também as dificuldades, os enfrentamentos que temos que fazer e que muito nos ensinam. Rogamos a Ti o amparo, o auxílio de que necessitamos para seguirmos a nossa caminhada evolutiva. Onde houver, amigo Jesus, um coração em sofrimento, em desespero, que possa ser alcançado pelo Teu amor, pelo Teu alento, pelas Tuas bênçãos. Nestes dias de tantas dificuldades, que possamos encontrar em Ti, nos Teus ensinamentos, o consolo, a orientação de que tanto necessitamos. Fica conosco, nos ampare hoje e sempre. Conta-se que Ramsés II, o grande faraó do Egito, possuía uma enorme coleção de pássaros treinados para a comunicação, semelhantes a pombos-correios. Depois de algum tempo, depois das aves terem desempenhado muito bem os seus serviços, ele resolveu honorificar 6 desses pássaros que se revelaram muito corajosos, muito fiéis na execução dos seus serviços. E assim foi feito. Colocou-se a homenagem entre os diversos números de uma festa popular. No dia marcado, mesmo com todo o cuidado, 5 dos pássaros conseguiram escapar. Apenas um deles ficou nas mãos de um funcionário diante da presença real. O faraó aproximou-se com carinho, borrifou o corpo do pássaro, especialmente as asas, com uma finíssima poeira de ouro puro, sob aplausos da multidão. O pássaro condecorado, mesmo liberto, permaneceu ali, em cima da grande mesa do palácio, a contorcer-se, como se quisesse desfazer-se do precioso brinde. Venerado, idolatrado, aplaudido por todos, contudo, nunca mais conseguiu voar. Este pequeno texto é da obra Agora é Tempo, de Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vejamos, esta breve narrativa nos faz pensar sobre o peso do ouro, das posses, dos bens materiais. O que o ouro fez com este pobre pássaro? Mesmo liberto, não conseguiu mais voar. Por quê?
Será a responsabilidade que este cargo impõe a quem o possui? Ficou ali, sendo adorado, aplaudido, invejado por todos, mas a que preço? Na noite de hoje, nós vamos trazer como reflexão exatamente as posses, as aquisições, o que os bens materiais nos reservam, que espaço devem ocupar em nossas vidas, qual o seu real valor. E é no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos encontrar a orientação dos Espíritos acerca do emprego e o desprendimento dos bens terrenos. Eles analisam com sabedoria aspectos que garantem a felicidade atual e futura. Nós vamos destacar aqui alguns trechos significativos desta importante mensagem. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse dos bens materiais, o possuidor destrói as faculdades de amar, aplicando todos os seus esforços para a aquisição das coisas materiais. O espírito Lacordaire questiona: a riqueza nos proporciona uma felicidade sem mescla? Pensemos, as posses, a riqueza, o ouro, traz uma felicidade plena, completa? E adentrando no tema, é na obra Jesus e a Atualidade, da autora Joana de Ângeles, a autora nos esclarece no capítulo 14 desta obra, onde nós vamos encontrar Jesus e posses. E ela nos traz: o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Sofre, tem aflição, sente medo de perder o que acumula, como também sofre pela ânsia de aumentar o volume dos recursos. E ainda mais, tem medo de perder, de deixar tudo que tem ante a iminência da morte, sempre presente na vida. O medo de perder, de deixar tudo, de morrer e ter que deixar tudo é devastador. Como a autora traz, enlouquece porque intoxica o orgulho, a prepotência da criatura, que se crê merecedora de privilégios, de bajulações, mas que não impedem de adoecer, neurotizar-se, padecer de solidão, de morrer como todas as demais criaturas. Enrijece os sentimentos que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão, da caridade, esquecendo-se dos outros para pensar apenas em si. Desenvolve no ser o pior dos sentimentos, o egoísmo. Faz com que pense que nasceu para ser servido. O que assim age esse possuidor, ele não se interessa por repartir os valores, os bens que possui, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, de progresso aos demais, e torna-se escravo, que mais se perde quanto mais se prende às posses. Certamente, este é um dos grandes males que nos arrebata.
desde longa data. O poder às posses, a ganância, o apego ao poder, ao luxo, aos prazeres. O Evangelho ainda nos esclarece que é compreensível e bem justa, aliás, a satisfação que experimenta o homem que, por meio do seu trabalho honrado, adquire, ganha o seu dinheiro, as suas posses. Mas desta satisfação muito natural e que Deus aprova para aquele apego que absorve, que retém todos os outros sentimentos, que paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Tão grande quanto a que separa aquele que gasta exageradamente, que esbanja porque se acha no direito, porque tem esta posse, como também aquele, porque tem a posse, tem o dinheiro, o bem material, e segura, o avarento. 2 vícios que entre os quais Deus colocou a caridade. Santa e salutar virtude que ensina o rico a dar, sem ostentação, para que o pobre receba, sem sentir-se rebaixado. Nada nos pertence nessa terra, nem mesmo o nosso próprio corpo. A morte nos despoja dele, como de todos os outros bens. Somos depositários e não proprietários. É-nos emprestado com a condição de que pelo menos o supérfluo possamos reverter em favor dos que nem isso, nem o necessário têm. Jesus nos ordena que ninguém precisa despojar-se do que possui, condenando assim a uma mendicidade voluntária. Porque se assim agíssemos, seríamos um encargo para a sociedade. Proceder deste modo seria compreender bem mal o desprendimento dos bens terrenos. Seria um egoísmo de um outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Assim como a pobreza é uma prova, a riqueza também é uma prova. E quem a possui, então, tem responsabilidade diante as leis divinas para que faça o bom uso dessas posses, não só para si de forma egoísta, mas que faça isso reverter-se em bem para todos ou para o maior número possível. Como vemos, usar bem a riqueza não é distribuir seus bens e ficar também pobre. Não é dar simplesmente. Não é satisfazer só as necessidades básicas, mas é empregar esses recursos para sanar as causas do mal. Não são só aquelas necessidades emergenciais. Não é ficar alimentando e vestindo os pobres, mas se esta é a necessidade inicial, esta que deve ser feita, mas deve ser gerar, proporcionar a aquisição de educação, de qualificação, de emprego, que venha gerar o progresso, aumentar a produção. Aí está o bom uso, o bom emprego destas posses, destes bens materiais. É para gerar
este progresso, esse benefício que venha alcançar de maneira digna a todos, fazendo com que todos possam assim crescer. Joana, em Jesus e Atualidade, acrescenta: rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos e em benefício geral. O rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realização. E para aprofundarmos os apontamentos que Joana de Ângeles nos traz, nós vamos trazer aqui da obra Primícias do Reino, uma obra de Amélia Rodrigues, de Divaldo Pereira Franco, o jovem rico. Amélia nos traz que era um jovem que tinha uma vida luxuosa, muitos pertences, joias, ouro, tinha saúde, companhias para as festas, para as competições esportivas, que gostava de participar, mas com tudo isso, ele sentia o coração vazio, tinha sede de paz, era infeliz. E movido pela curiosidade, despertada por comentários acerca da presença do Mestre, dos maravilhosos feitos do Mestre Nazareno, ele vai à procura de Jesus à beira do lago de Genezaré, num final de tarde. E ao ver Jesus de longe, ele sentiu como se ele estivesse reencontrando um velho amigo, o celeste amigo. Emoções inusitadas faziam vibrar seu coração. E ele vai diante do Mestre e abre seu coração. E ouve de Jesus: vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Ele sentiu-se arrebatado por este convite, mas ele hesitou. O jovem lembrou das festividades que o aguardavam. Ele competia nas corridas de biga, nas corridas de cavalos, um dos esportes mais populares nesta época. Perigoso, mas isso aumentava ainda mais o interesse dos espectadores. E ele estava com tudo preparado, cavalos adestrados, treinados. O jovem pede para que aguarde. Ele não poderia deixar. Isto era muito importante. Mas Jesus diz: renuncia, segue-me. Não há tempo a perder. Quem era aquele homem que assim lhe falava? Que poder exercia sobre sua vontade? Ele ficava perturbado com aquilo. Aquilo tocava-lhe o coração. Amélia Rodrigues bem analisa. O jovem diante do Mestre era a horizontalidade das aflições humanas, contemplando a verticalidade da sublimação divina. Na verdade, o jovem, ele não receava dar o que ele possuía, os títulos, as joias, o ouro, porém, a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade, os caprichos sustentados, as honras, as tradições, os bajuladores. Era difícil se desfazer de tudo isso? Seria necessário? Interrogava-se. Sim, sim, Jesus dizia. E ele, com voz quase apagada, mal balbuciou: não posso seguir-te, não agora, perdoa-me. Saiu diante da presença do Mestre, quase a correr. Uma semana depois,
nos festins de Cesareia. Em uma manobra menos feliz, o carro de corrida vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, suor e sangue cobrem-lhe o corpo. Parece ver o mestre, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. 2 braços veludosos e transparentes o envolve, e apesar do rosto deformado e lavado pelas lágrimas, pelo sangue, pelo suor, ele dá a impressão de sorrir. Belo relato de Amélia Rodrigues. O encontro de Jesus com o jovem rico, que se dispôs a segui-lo, reveste-se de extraordinário conteúdo contemporâneo. Queria o reino, mas desfrutava dos favores do mundo. Queria seguir o amigo, fruir da sua companhia, sem contribuir com nada. Ter mais sem despojar-se de algo. Era o seu intento. O mestre que o conhecia em profundidade estabeleceu como requisito fundamental que ele vendesse tudo quanto possuía, desse aos pobres e o seguisse. A vida é feita de intercâmbios, de trocas, de permutas, nos traz Joana. O moço rico vivia cerca de prazeres, mas ele não era feliz, pois lhe faltava algo, a solidariedade que pacifica as ansiedades do coração. Talvez ele até pudesse libertar-se dos bens materiais, mas ele não estava acostumado aos limites da escassez, ao equilíbrio da falta, a uma posição destituída de brilho, de aplauso, de bajulações. Renunciar aos tesouros seria um passo na direção da renúncia de si mesmo, e isto era demais para ele ainda. Favorecido pela abundância, receou a carência, recusou o convite e, ao permanecer, perdeu-se na vacuidade. No Evangelho de Marcos, nós temos a interrogativa de Jesus: pois de que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? De que aproveitaria? Quantos de nós estamos descuidando da própria alegria de viver, abusando das forças físicas apenas para ter, para possuir, sem perceber a real necessidade de nosso ser? Nossa alma deseja ser, antes de tudo, livre do apego. Feliz consigo mesmo pela alegria de fazer o bem. O que levamos desta vida? Será que alguém chega na hora final, na hora derradeira e diz: que falta me faz aquela Lamborghini que eu não tive? Que falta me faz aquele jet ski? Aquela viagem a Paris? Não, certamente. Nesta hora, o que vem como cobrança é: por que não dei mais tempo para meus filhos, para viver com minha família? Por que não aproveitei ver um luar, um pôr do sol? Por que eu não andei descalço na grama, na chuva?
Quantos de nós vivemos atormentados pelo temor do dia de amanhã? Como será? Será que vou ter emprego? Se o possui, será que vou conseguir comprar aquele carro, aquela casa na praia? E o tempo vai passando e as cobranças aumentam. Quais são minhas conquistas, o que eu tenho? As comparações com os demais? O excessivo zelo com o dinheiro, esquecendo que a vida nos confiou muito mais. Uma família, amigos, filhos, para que cuidássemos, para que educássemos, que precisam muito mais de exemplos, de virtudes do que roupas de marca, do que objetos caros, status social. A principal de todas as conquistas é o nosso melhoramento, a nossa essência, o nosso ser. Até quando permaneceremos cegos às necessidades do nosso ser imortal, para tão somente prestar atenção às coisas passageiras? Encontramos lá no Evangelho que o ladrão rouba e que a traça rói. Também do Evangelho, pois onde está teu coração, aí estará. Onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Onde está o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? O moço rico, ele diz a Jesus que ele cumpria as leis. Ele vivia na lei mosaica. Ele era correto diante das leis, mas ele não conseguia ter misericórdia. Misericórdia que Joana nos trouxe no texto. Quando Jesus diz, dá tudo que tens, o ter é a quantidade, a horizontalidade, o que nos prende neste mundo. Quando ele diz, vem, segue-me, segui-lo é a vivência do ser, é a qualidade, a verticalidade, o que nos eleva. Jesus está um passo à frente, é misericórdia. Jesus pede ação. Perdoar, renunciar, fazer caridade, ter indulgência. A proposta de Jesus vai além. A proposta de Jesus é viver além da lei. Como vimos, o moço rico era um fiel seguidor da lei. Mas o Mestre espera um pouco mais de cada um de nós. Espera a nossa melhora, a nossa evolução, o nosso avanço como seres em evolução que estamos aqui neste mundo. Paulo de Tarso, Maria de Magdala, estes são exemplos dos que souberam renunciar, abriram mão das facilidades do mundo, da fama, da posse, para seguir a Jesus. E tiveram este grande avanço, essa grande evolução. Eles seguiram a Jesus. Joana conclui no texto Jesus e posses. Quantos são os que possuem bens atormentantes? Esses bens materiais, ao lado das paixões, dos caprichos deles decorrentes. E que até desejam paz, felicidade, autorrealização. Mas quando vem a oportunidade para mudar, como o jovem do rico, o jovem que a Amélia Rodrigues nos trouxe, recuam, fogem, negam, avaliando o tanto que devem doar em troca,
optam por prosseguir conforme estão, não agindo, aguardando. Quantos são os que dizem: eu não quero saber essas coisas de religião, eu não quero saber de espiritismo, é melhor nem saber, aí eu não vou ter responsabilidade. Querem a melhora, porém não estão seguros da opção a ser feita, da contribuição a ser dada, do esforço pela libertação. Joana nos traz, encerrando o texto: somente é feliz aquele que é livre. Só existe felicidade em quem encontrou-se com a verdade, que assimilou, absorveu e a tomou como norma de conduta. A verdade. E que verdade é essa? As orientações que Jesus nos trouxe. As orientações que nós encontramos no Evangelho. Conhece, sabe o que deve ser feito. Então, avancemos dia a dia, sem desistir. Devagar, mas sempre. É assim que se dá o progresso. E para fecharmos a nossa reflexão da obra Hora Certa de Emmanuel, ele nos traz. Pensemos, olha a reflexão que Emmanuel nos traz. Se alguém dissesse aos nossos antepassados, aos nossos avós, aos nossos tataravós, que eles não eram donos das posses que tinham, certamente eles se irritariam, responderíamos que éramos loucos, não aceitariam tal proposta, tal afirmação. E se acrescentássemos que eles eram simplesmente usufrutuários das propriedades de que supunham-se senhores, não acreditariam e certamente continuariam na atitude de negação. Isso, porém, não modificou a realidade, porquanto eles todos, em momento certo, foram obrigados a transferir os patrimônios que retinham para outras mãos. A reflexão em torno disso pode nos auxiliar, os que nos encontramos em estágio neste mundo, se estivermos acordados para as leis que regem a vida, admitamos ou não a força destes fatos. A verdade é que todos nós, espíritos em evolução na Terra, quando no regime de reencarnação, recebemos os bens de que nos servimos como empréstimo da providência divina. Não só para nos proporcionar os benefícios da experiência, do aprendizado do cotidiano, mas para examinar a altura dos nossos sentimentos, da nossa criatividade no trabalho, do nosso amor ao desprendimento, em auxílio ao outro, na nossa capacidade de administração. É a prova da riqueza. O homem que se apega aos bens terrenos é como criança que só vê o momento presente. Já aquele que se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende as palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Conforme esclarecem os espíritos superiores, os bens materiais são transitoriamente concedidos por Deus aos homens para serem utilizados em proveito do seu crescimento espiritual. Pensemos nisso
o que realmente tem valor em nossas vidas. Precisamos dos bens materiais, sim, precisamos para vivermos aqui e auxiliar o progresso deste mundo. Mas o que vamos levar daqui? São as nossas conquistas morais, as virtudes que adquirirmos, os avanços espirituais que fizermos. Com esse sentimento, com a vivência que o momento atual está nos forçando a perceber, façamos esta análise. Pensemos o que realmente devemos dar valor em nossas vidas. Qual que é a posse que nós realmente vamos reter em nosso ser? E com isso, fechamos as reflexões da noite de hoje. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Uma boa noite e que o Mestre Jesus nos abençoe.